Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente gostaria, antes de iniciar, fazer a divulgação aqui do jornalzinho, o jornalzinho divulgador, que o nosso amigo Celso lá, que está ali no fundo, ele publica já há muitos anos, pelo menos que eu saiba, 11 anos, não sei se tem mais tempo, Celso. 15 anos, né? E é um jornal maravilhoso, né? Tem textos espíritas, textos evangélicos. E conversando hoje com o Celso, especialmente nesse mês, o tema do jornal é suicídio, né? Então a gente está tendo notícias de que os casos de suicídio eles estão aí de um número grande, né? Em todas as idades, né? A gente nunca imaginou que a gente iria ouvir casos de suicídio de criança, de pré-adolescentes, né? Mas existem, estão acontecendo. Então é um jornal legal, está ali na mesinha. E também o nosso amigo Celso, ele faz um trabalho de produzir um CD com vários estudos evangélicos para quem quer se aprofundar em temas espíritas, né? Então o Celso tem aí disponível. Se alguém quiser, pode falar com ele, eu já conversei com ele, ele tem disponível ainda alguns ali, tá? Eu vou ler então a nossa psicografia da noite. O título se chama A Cura e o Curador. Angústia, aflição, ansiedade, agonia. O que estas palavras têm em comum? A princípio, todos começam com a mesma letra, a letra A. Mas são tristes sentimentos que afetam o homem que não tem fé e está exposto somente a tudo o que o mundo dá. Afastados de Deus, a paz é longe, a luz é fria e a esperança incerta. Sem confiança numa existência futura, não há como valer-se da força do Pai para caminhar na vida. Todos nós temos estes sentimentos, vez ou outra, durante nossa existência, pois é da lei da vida o sofrimento. Mas o amor de Deus e por Deus em nós, sentido de dentro para fora, irá nos dar a reação e a resistência para superar estes males, porque este amor atrai a presença do curador que agirá em nós, curando-nos de tudo e devolvendo-nos a paz, como ele mesmo disse: amai-vos, e deixou-nos sua paz e não a do mundo. Lembremo-nos sempre dele, para sermos curados todas as vezes que formos acometidos por tais dores, porque realmente são dolorosos esses males. Fé no Criador, fé em Jesus, fé em sua providência, pois é dele o socorro que sempre recebemos quando precisamos. Vivamos então com o pensamento em nosso Mestre e Senhor Curador, Jesus Cristo. Assim seja, graças a Deus. A psicografia foi recebida aqui na nossa casa no dia 17 de maio. Então vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença e sua oportunidade por estarmos aqui, que nós possamos ouvir, entender e aplicar este Evangelho em nossas vidas, para que sejamos pessoas melhores, com melhores pensamentos, melhores palavras e melhores ações. Que assim seja, graças a Deus. A palestra hoje é
da USE, o nosso amigo Edilson. Edilson. Por favor, Edilson. Pode colocar aqui, porque eu não... Tá certo. Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria poder retornar às casas e compartilhar nossos estudos, nossas reflexões e atender ao convite da USE, que a USE todos os meses nos convida a refletir sobre um determinado tema, um determinado aspecto do Evangelho, e o tema que a USE nos propôs esse mês é a indulgência. Indulgência. Eu confesso para vocês que é um tema meio doloroso, principalmente, pelo menos para mim, porque quando a gente é convidado a falar, quando a gente é convidado a refletir, a estudar os temas, a primeira coisa que a gente faz é olhar para dentro de si mesmo, é refletir os nossos atos, nas nossas atitudes, comportamentos e ver se a gente encontra ali respaldo. E eu fiquei um pouco entristecido, que eu percebi que eu não tenho sido muito indulgente. De maneira que eu peço para vocês antecipadamente a indulgência para comigo. E perdoe-me se eu me exceda aqui nas minhas considerações. A indulgência está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E eu pensei algumas frases do item 16, porque esse tema, a indulgência, são seis itens desse capítulo que se debruçam sobre a indulgência. Então é um assunto bem trabalhado e a gente compreende por quê. Principalmente nos dias de hoje, em que há tão pouca ou quase nenhuma indulgência. Nos tempos de hoje, principalmente, que a gente estamos nos matando aí por qualquer 10 réis de mel coado, como se dizia antigamente, em que as pessoas não estão pouco se suportando, estão pouco respeitando a opinião alheia, o modo de ser alheio, o ponto de vista diferente do seu. Então, mais do que nunca, a USE acerta em trazer esse tema para a nossa reflexão. Eu trouxe então, como eu disse para vocês, pensei algumas frases, e a primeira frase que eu pensei do item 16, é logo no início desse item, é a seguinte frase: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os. Então essa frase já me pegou, porque eu não tenho praticado isso. Eu não tenho praticado isso. Não nessa pureza, não nessa profundidade, não com todas essas letras. E procurei refletir, mas por que, né? Onde foi que eu errei? Né? Sempre quando nos pegamos em erro, né? Onde foi que eu errei? Quando me tornei isto que sou? E refletindo, eu vi que é bem longe. Faz tempo, é no início. Eu confesso que eu trabalho em creche, então eu trabalho com crianças. Eu vejo a gente fazendo isso com as crianças. Um coleguinha errou, a gente já fala, quem fez isso? O coleguinha vem nos dizer, olha, fulano fez isso. E nós incentivamos essa atitude. Olha, se alguém fizer alguma coisa errada, nos diga. Se você fizer alguma coisa errada, a gente já critica. Olha, por que fizesse assim ou não assado? Então, desde cedo, a gente está educando os outros a serem o quê? Delatores. A gente está ensinando as crianças a serem o quê? Nada indulgentes, porque não permite o erro do outro, que não permite o desacerto do outro, a falha do outro. Nós estamos educando e sendo educados dessa maneira. Logo, é difícil a gente chegar, depois de alguns anos, e nos encontrar indulgentes. Não, porque somos treinados desde pequeno para não sê-lo. Isso está errado. Precisamos, então, rever esses conceitos. Precisamos, então, pautar a nossa educação, a nossa orientação de outra maneira. Eu lembrei-me também de uma entrevista de Paulo Vanzolini, que era um biólogo, zoólogo, compositor, né? Tema de algumas canções conhecidas. E numa entrevista dele, ele tinha sempre algumas viagens que ele fazia a trabalho, justamente pela sua função de zoólogo, de biólogo,
a Amazônia, e ele conta numa de suas entrevistas que uma das coisas que mais o surpreendeu foi a maneira como os ribeirinhos, aquela população que vive nos riachos ali na beira do rio, como eles tratavam as crianças. Ele falou que nunca ouviu uma crítica a uma dessas crianças, nunca ouviu uma bronca, uma palavra dura, ríspida de um adulto para com a criança. Isso me chocou, porque nós, no ambiente escolar, somos obrigados, quase que obrigados pelas circunstâncias, a sermos quase que ríspidos. Não, não entre aí, você vai cair daí, desça daí. E ele falou que não viu esses ribeirinhos. E as crianças com 2, 3 anos pulavam na água do rio. E as mães não falavam nada. E daqui a pouco a criança surgia lá. E quando a criança está com fome, ela vai e vem com... Tá certo. Né? Guardadas as devidas proporções, é outro universo. É outra circunstância. Mas a gente, é por comparação que a gente vê as pinceladas que damos com as que os outros dão. Então é claro que não quero pretender que nós criemos nossas crianças aqui na cidade, que é um ambiente muito mais perigoso, muito mais difícil, muito mais complicado do que nas zonas ribeirinhas. Não vamos pretender criar nossos filhos dessa maneira. Mas a gente pode pegar um pouco dessa lição e abrandar nossa criação. Mancificarmos-nos e exigir talvez menos delação, menos apontamento, menos... para que possa o advento da indulgência, a virtude da indulgência, ser construída em nós. Outra frase. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Olha que frase. Eu lembrei daquele comercial, é um comercial, não sei, da internet, todo mundo já deve ter visto. A pessoa está num aeroporto ou num lugar similar, num lugar de passagem, ela tem algum tempo, ela compra um biscoito, senta no banco, abre o biscoito, começa a comer, daqui a pouco senta uma pessoa do lado dele e começa a comer do biscoito dele. E ele olha assim, meio... mal-humorado, né? A pessoa cumprimenta e pega mais um biscoito. Ele fala, mas... ele já começa a ficar nervoso, né? Está comendo o biscoito dele. Aí come mais um, outra pessoa come mais um, olhando para ele, e ele vai ficando já mal se contendo. E chega no último biscoito. No último biscoito, eu falei, esse cara vai pegar o último biscoito? Ele pega e o oferece para ele ainda. Ele se levanta e sai nervoso, aí abre a bolsa e vê que o biscoito dele está ali ainda. Ele estava comendo o biscoito do outro. Nós somos esse que se ira. E deveríamos ser o outro. Porque o outro repartiu o biscoito com ele, né? Tipo assim, olha, o cara está querendo comer um biscoito, tem hora que ele não precisa do biscoito, né? E ele começou a pegar do biscoito e ele falou, tudo bem. É só um biscoito. Devemos ser o outro. Indulgentes, não importa. Não vamos se ocupar com os maus atos do outro, que nem pediu para pegar o nosso biscoito. É só um biscoito. Deixa ele comer. Mas, no entanto, somos aquele que se ira. Que nem percebe que está comendo o biscoito do outro. Então, a indulgência precisa ser praticada. A gente precisa retirar de nós as capas, as amarras que nos impedem, nos têm impedido de ser indulgentes. Somos julgadores, somos condenadores. Somos apontadores, aquele que aponta o erro, que aponta a falha. Mas pouquissimamente indulgentes para com a falha dos outros, com o erro. Quando a gente vê o erro, a gente já quer apontar. Ixi, olha lá. Ih, caramba. A gente vai ser aquele que tem o erro ali, ó. Alguém deixou, alguém se equivocou. Vamos lá tentar arrumar. Vamos lá tentar consertar aqui. Será que é aquele que apruma, não o que aponta? Sede indulgentes, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Quem de nós não sabe disso?
quando a gente é chamado a atenção por o nosso chefe, o nossa mãe, nosso pai, alguém que nos aponta o erro com rigor, que você fez, a gente já se irrita. Agora, se a mesma pessoa nos tratar com calma, falar, olha, aconteceu isso aqui, eu não sei se foi você, né? Mas você pode consertar? Nossa, é outra coisa. Quando a pessoa vem com indulgência, com algodão da simpatia, a coisa fica diferente. É indulgência. Precisamos ser mais indulgentes. Ser indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Então, essa palavra do item 17, né? Está lá no Evangelho. Se a gente tem alguma dúvida de nossos comportamentos, não há mais que ter dúvida. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não importa. A pessoa fez isso, fez aquilo outro, político, o policial, o delegado, não importa. A gente tem que ser indulgente. Se a gente quer transformar o mundo, a gente tem que começar por nós. E se queremos nos transformar, o passo é esse. A dica já está dada. Não nos importemos com o erro alheio. Isso também não é se coadunar com o erro, não é aceitar o erro. Não, vamos tentar corrigir. A própria Joana de Ângeles fala, a gente tem que combater o crime, não o criminoso. O criminoso ele é uma personalidade precisando de ajuda, é um doente. O criminoso precisa de recuperação, precisa do nosso apoio. A gente tem que combater o crime, o erro, a maneira, né, como as coisas têm se dirigido, têm se orientado. Isso sim. E indulgência para com esses erros, porque a gente não está na pele dele. Será que se nós estivéssemos na situação que ele está, não faríamos o mesmo ou pior? Será que já não estivemos? No livro Celeiro de Bênçãos tem um capítulo chamado Culto da Gentileza. Eu retirei de lá também uma frase que tem a ver, que vem nos auxiliar a meditar sobre esse aspecto da indulgência. Como ninguém tem obrigação de te amar, antes te impuseste o dever de amar a todos, respeita nos ásperos, nos ingratos e nos frios do teu caminho, criaturas e corações empedernidos, infelizes, a quem deves dar maior quota de gentileza, pois que ela é também caridade, em nome de Deus, para o grande mal de que padece a humanidade em forma de egoísmo avassalador. E eu quero destacar aqui a palavra caridade. A indulgência é uma das virtudes, se não a principal, que nos encaminha para a caridade. A gente não pode pretender ser caridoso se a gente não for indulgente. Não dá. A gente precisa de indulgência. Precisa desculpar. Às vezes a pessoa está numa situação difícil, a gente até enxerga por que ela está naquela situação difícil. A gente até consegue entender. Mas a gente não está ali para julgar, a gente está ali para ajudar. Uma vez coletávamos, eu e mais um amigo, coletávamos sobras de uma feira que estava no seu término, e aquelas sobras iam ser doadas para as instituições de caridade. Nós estávamos ali como voluntários, retirando aquelas doações. Enchemos o carrinho numa determinada estande com aqueles todinhos e chocolatinhos e ficamos felizes. Falamos, assim, já aqui lá no orfanato vai fazer um sucesso, que as crianças não recebem as doações dessas coisas, né? Elas vão ficar muito felizes. E conversávamos felizes sobre isso. Passaram 3 faxineiras de uniforme, estavam terminando o seu serviço, mas ainda estavam de uniforme com sua bolsa, acho que se retirando já para ir embora. E uma delas pediu, nossa, o carrinho cheio de coisa, dá um pouquinho para nós. Antes que eu falasse qualquer coisa, meu amigo ficou irado, falou, nossa, você está pedindo? Você tem serviço, você tem emprego, você está uniformizado, isso aqui é para criança que está no orfanato. Você quer retirar da boca das crianças para você que tem emprego? Olha, as pobres faxineiras só não se enfiaram debaixo do tapete porque não tinha tapete lá. Mas murcharam e ficaram assim. E esse meu amigo, ele
dobrou um corredor, eu esperei ele dobrar o corredor. Quando ele dobrou o corredor assim, eu falei, abre a bolsa. Abre a bolsa. Ela abriu, eu peguei um monte assim, enchi lá. Meu, você está pedindo é porque precisa. Você está pedindo porque teve vontade. Você está pedindo, não cabe a mim julgar por que está pedindo. A gente tem que ter indulgência com os outros. A gente tem que perdoar. A caridade só é a verdadeira caridade quando a gente vai com esse sentimento. Porque se a gente não for com esse sentimento, você não está fazendo caridade, você está fazendo retirada de donativos. Você está fazendo doação de coisas. Você não está sendo caridoso. O Chico Xavier, quando ele ia nos seus trabalhos, né, junto às comunidades, ele fazia questão de entregar. Ele era um dos primeiros que iam lá, falava, conseguimos o quê? Tantas coisas, pãozinho? Ah, só pãozinho, não tem bem. Mas ele fazia questão de pegar o pãozinho e entregar na mão da pessoa. Uma vez o Divaldo falou que participou de uma noite de autógrafos com ele e ficou extenuado porque tinham 10 mil pessoas na fila. O Chico Xavier abraçou a todas. 10 mil pessoas. Ele abraçou a todas. Ele fez questão. A pessoa está comprando o livro dele, ele autografava, levantava e dava um abraço. Então ele não só abraçou, ele levantou e deu um abraço. Ele levantou e sentou 10 mil vezes. Então veja o devotamento, veja a indulgência para com as pessoas. Essa é a verdadeira caridade. Essa caridade que a gente sabe que é o disco do Espiritismo. Fora da caridade não é salvação. Se a gente quer se salvar, se a gente quer, né, se aperfeiçoar, se aprimorar, usar da caridade como virtude, é esse o caminho. É esse o caminho. Outra frase também desse mesmo livro, já mais de outro capítulo, capítulo 26, é esta. Constrói o amor, e o amor te dirá que enquanto criticas, a ti criticam. Mas se amas, a ti também amam. Os irmãos necessitados e ignorantes que encontrarão amparo e segurança em ti. É a releitura daquela frase de Jesus, né? Com a mesma medida que você medir, você será medido. Então, se a gente critica, se a gente aponta, se a gente não perdoa, é assim que seremos tratados. E não gostamos de ser tratados assim. Queremos ser tratados com toda a consideração, com todo o carinho, com todo o afeto. Então, que parta isso de nós. O amor tem que partir de nós. A gente não tem que esperar ser amado. Ah, a pessoa não me ama. Problema dela. Mais para frente, ela vai ter que resolver isso nela. A nossa tarefa, o nosso problema, a nossa necessidade agora é o amor. É nós amarmos. É nós sermos indulgentes. Não vamos também nós contarmos com a indulgência dos outros. Eu pedi para vocês a indulgência, mas se vocês não forem indulgentes comigo, eu vou me sentir satisfeito do mesmo jeito. Eu vou ser indulgente com vocês. Porque a partir da leitura, a partir desse estudo, eu tenho procurado desde então ser mais indulgente. Que eu não era, que eu me percebi não sendo. Eu até parei de brigar mais com as criancinhas lá. Falei, não, eu quero ser indulgente. Eu não quero ser aquele cara ríspido que aponta. Não, isso eu já fui. Isso eu já fui. E não me trouxe nada. Só me trouxe antipatia e inimizade. Agora eu quero fazer diferente. Eu quero ser diferente. E as lições estão aqui para nós. As lições estão nos sendo dadas. Essas reflexões são para nós pensarmos como temos agido. Temos sido indulgentes para com nossos parentes? Para com nosso pai, para com nossa mãe? Para com nosso marido, nossa esposa, nossa namorada, nosso namorado? As pessoas que estão ao nosso redor? Estamos respondido com um bom dia sincero ou um dar de mãos? Temos procurado amansar nossos corações, dulcificar nossas atitudes, usar o algodão da paciência? Ou somos aquele que o farol abre, somos o primeiro que buzina? Ou somos aquele que dá de ombros? Ah, quem derrubou isso aqui? Indiferença. Não. Precisamos mudar. E precisamos mudar não o outro. Precisamos mudar nós. Se a gente mudar nós, maravilha. O outro vendo, talvez ele se mude. Talvez ele se transforme. Agora não é a tarefa nossa mudar ninguém. Jesus tentou mudar ninguém.
Ele só dava um conselho, vai e não peques mais. Se a pessoa ia e pecava, é tarefa de cada um, é tarefa nossa. E para encerrar, eu gosto sempre de encerrar com poesia. É meu vício. Ou começar ou encerrar com poesia. Hoje eu vou encerrar. A poesia é do Camisemiro Cunha, Não Comentes o Mal. Isso está no livro Cartas do Evangelho, com a psicografia de Chico Xavier. Não comentes o mal. Meu amigo, não comentes os males de teu irmão. Também vives no caminho da dor e da imperfeição. Se vires num companheiro mazelas e cicatrizes, lembra que o Mestre abraçou os pobres e os infelizes. Jesus não veio atender aos caprichos do mais forte, mas consolar sobre a terra as desventuras da sorte. Alguém errou? Guarda calma, na esfera da opinião. Às vezes tudo não passa de malícia e incompreensão. Recebe com vigilância quem acuse alguém contigo. Quem fala mal dos outros não pode ser teu amigo. Quem segue o Divino Mestre em espírito e verdade, conhece mais que a dos outros a própria necessidade. Bendita a boca fraterna, que não vibra ou fala a esmo. Cuidado, o bom julgador julga os outros por si mesmo. Com essas palavras eu quero despedir-me de vocês, agradecendo a indulgência para que tiveram comigo e desejando que sejamos, a partir de hoje, um pouco mais indulgentes, mansos e cordiais. Muita paz a todos. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco e gostaríamos, Senhor, de pedir, direcionar as nossas melhores vibrações para a nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, aos trabalhadores e frequentadores do Irmame Leite, e em especial àqueles que se encontram doentes, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto espiritualmente. Pedimos, Senhor, por aqueles que desencarnaram no dia de hoje, que sejam recebidos e auxiliados da melhor maneira possível. E também pedimos pelos suicidas, para que eles possam ser atendidos da melhor maneira possível. Que a espiritualidade superior possa inspirar os governantes do Brasil, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus.